Olá, estamos começando mais um Infra em Pauta, seu programa semanal sobre infraestrutura. Hoje é dia 30 de agosto, eu sou Maurício Portugal Ribeiro Advogados, e estamos aqui com Felipe Graziano, da Giamundo Neto Advogados, com Sebastião Buto, da sigla Sul Consultores, e com Gabriel Galípolo, da Galípolo Consultores, para tratar dos temas mais relevantes do setor desta semana. No Infra em Pauta desta semana, vamos falar sobre a licitação da Via Dutra, rodovia que liga as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a principal ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos falar sobre os impactos das mudanças na conjuntura econômica, nas condições de financiamento de infraestrutura e sobre a aprovação do projeto de lei sobre geração distribuída. O Infra em Pauta é toda segunda-feira, bem cedinho, e se você quiser começar a sua semana bem informado, curte o nosso canal no YouTube ou no seu aplicativo de podcast para receber as notificações. Vamos começar falando sobre a aprovação do edital de concessão da Via Dutra. Para isso, eu vou passar a palavra para o Felipe. Bom dia, Felipe, Gabriel, Sebastião. Felipe, você que estudou o tema. Bom dia, Maurício. Pois é, finalmente foi agendado o leilão, foi publicado o edital, o leilão está previsto para o dia 29 de outubro, vai ser na B3, e em relação ao que a gente tinha como a Dutra, né, o contrato que estava vigente teve sua vigência prorrogada, inclusive para aguardar a assinatura deste novo contrato, que decorrerá da licitação. Acho que a principal diferença é que houve a inclusão de novos trechos, né? Não é mais apenas a rodovia Dutra, agora a Rio Santos foi incorporada, é o trecho da Rio Santos que vai de Ubatuba até o Rio de Janeiro, além de alguns outros trechos, como por exemplo um trecho que até é uma operação provisória que fica durante um período até que o contrato seja celebrado da BR-116. Então foram agregados diversos investimentos, tem um investimento previsto ao longo de todo o contrato de quase 15 bilhões, e a Serra das Araras, acho que é o principal gargalo na ligação Rio-São Paulo, tem a ampliação das pistas previstas, a duplicação e retificação de trechos, e o critério de seleção, Maurício, dessa vez a opção foi por um critério híbrido. Foi estabelecido um desconto na tarifa, mas limitado a cerca de 15,31%, e a partir desse desconto, se obtiver esse desconto no leilão, o critério passa a ser a maior outorga. São investimentos muito relevantes, talvez seja a concessão mais esperada do setor rodoviário nos últimos anos. Houve muita discussão, a gente chegou a comentar aqui alguns aspectos da discussão no âmbito do TCU, de questões que foram ajustadas para a liberação do edital, e é uma rodovia, a Dutra é uma rodovia com tráfego consolidado, é geradora de receita desde o início da assinatura do contrato, e esse leilão deve contar com a competição principalmente dos grandes grupos nacionais. Eu acho que, de certa forma, o Galípolo deve comentar alguns aspectos que trazem incerteza para o nosso cenário de financiamento da infraestrutura, o que, de certa forma, deve afastar grandes players internacionais. Eu, pessoalmente, aqui eu acredito mais em players nacionais que conheçam e trabalhem com os nossos riscos, ainda que em parceria com fundos de investimento. Talvez a CCR seja... difícil fazer essas especulações, mas a CCR é a atual operadora, é quem mais conhece o ativo e tida como o player com condições já, pelo menos, já estabelecidas para apresentar uma proposta muito competitiva. Acho que a gente vai ter oportunidade mais à frente de discutir com detalhes as mudanças que foram implementadas, mas eu destacaria aqui algumas questões que o edital trouxe. A isenção para motos, a gente chegou a conversar já, inclusive, da ausência de estudos de impacto regulatório sobre essa alteração, mas é uma realidade, foi prevista no edital. O Free Flow foi finalmente implementado, ele vale para esse trecho na chegada de São Paulo, né, não é para toda a rodovia, e a ideia é que você não tenha cancelas, mas tenha um sistema de aferição de tráfego que o usuário pague pelo trecho que utiliza, inclusive com uma regra para o usuário frequente com descontos progressivos conforme o número de passagens. Houve também a previsão de um compartilhamento do risco cambial, isso é válido para os investimentos contratados nos primeiros 5 anos e vale somente para o valor do principal, não é aplicável para juros e outros encargos que eventualmente possam decorrer do financiamento. Também não vale para eventualidades como aceleração da dívida ou qualquer espécie de vencimento antecipado.
Foi diferida a tarifa para pista dupla e a tarifa para pista simples. Acho que essa é uma pauta que o governo tem tido bastante atenção, a percepção que o usuário tem. Então, todo o dimensionamento considerou uma tarifa nos trechos ainda não duplicados e a tarifa para os trechos já duplicados. E eu destacaria assim, acho que esses foram as principais modificações. A gente ainda vai ter oportunidade, tem mecanismos que foram implementados que a gente vai poder discutir mais à frente, e eu abro para vocês comentarem. Gabriel, Sebastião, algum comentário? Só frisando um ponto que levantou o Felipe, entendo que uma das primeiras rodovias que terá um sistema de cobrança um tanto mais modernizado, digamos. Então, eu acho que é um bom caso pelo fato de já ter um tráfego mais consolidado. Então, nesse tipo de situações, é possível inovar na forma de cobrança do serviço, porque você tem ao menos um risco de demanda um tanto mais contornado. Ele se começa a aproximar ao que é o sistema de pedágios nos países da Europa, os próprios Estados Unidos. A minha curiosidade, Felipe, eu não sei se você chegou a olhar esses detalhes, né, que quando você coloca a Rio Santos dentro do projeto da Nova Dutra, né, a Rio Santos é uma rodovia que é complicadíssimo você fazer expansão de capacidade, né? Ela é toda em serra, né, e tem problemas ambientais, geralmente o trecho plano, né, que você teria a área de domínio é muito estreita. Eu não sei se você teve a oportunidade de olhar, isso é uma coisa para a gente até eventualmente fazer um programa específico, né, sobre esse projeto. Esse projeto é um projeto super emblemático, né, nova licitação da principal rodovia do país, né, e se você chegou a olhar como é que ficou o investimento em expansão de capacidade lá na Rio Santos, né? Ou se a ideia é manter a Rio Santos como está, é somente a questão de operação e manutenção, e os investimentos em expansão de capacidade serem feitos, né, na própria Via Dutra. Não sei se você chegou a olhar isso. Eu não consegui identificar, Maurício, se tem obrigação de duplicação, ou existem melhorias que estão previstas, mas não identifiquei, tem, como você mencionou, várias limitações físicas e ambientais para uma expansão da Rio Santos. Fora que ela atravessa muitas cidades, é uma logística completamente diferente, né? É um know-how operacional também diferente. Acho que o principal são os encargos de conservação. Eu não consegui identificar, a gente normalmente conversa com os stakeholders, com quem está estudando a engenharia a fundo, e dessa vez o tempo não foi suficiente, mas a gente vai ter oportunidade de comentar na sequência. Felipe, corroborando o que você falou, eu que estive conversando com alguns dos potenciais ali, realmente esse ponto que você, Maurício, está levantando, na verdade, eles acabam gerando mais preocupação para os investidores do que efetivamente a própria Serra das Araras. A gente vê a Serra das Araras e acho que é a grande complexidade do ponto de vista de obra, mas o problema é que você tem mais de 1.000 quilômetros de intervenções em áreas urbanas, o que sempre é muito complicado de você fazer qualquer tipo de expansão, demanda uma capacidade de gestão, tanto da obra quanto operacional, monstruosa, para além de questões ambientais, não só aqui lá de São Paulo, como do lado de Angra, ali do outro lado também, que existem questões ambientais ultra complexas. Então, você está juntando uma necessidade de volumes de investimentos intensivos durante 5, 6 anos consecutivos ali, que ninguém está fazendo hoje em dia no Brasil, no volume que está sendo demandado ali, com complexidades adicionais relativas à questão não só ambiental, ou de uma obra que é intensa em capital, mas com a questão da intervenção urbana ali. Então, a gente acha que realmente existe um sarrafo elevado ali do ponto de vista de quem tem que entrar e estudar, e que provavelmente já deve estar estudando há bastante tempo, né? Essa é a nossa expectativa, que quem vença esteja estudando há bastante tempo, para que conheça o que vai ser feito e a gente não fique com aquele cenário de quem ganha não leva, né? Nem a população, nem o vencedor. Uma pergunta que me surgiu agora. Quais serão as vantagens e desvantagens de você licitar em forma conjunta 2 vias alternativas? Porque isso pode... Não todo o tráfego vai pelas 2 vias, mas terminam sendo, de certa forma, alternativas. Até que ponto isso compromete a competitividade do próprio mercado? Até que ponto isso tem sinergia? Até que ponto isso mitiga riscos na avaliação do negócio como um todo?
Sebastião, você tocou no ponto, né? Não são, apesar de serem duas ligações entre São Paulo e Rio, não são exatamente concorrentes, justamente por essas características da Rio Santos. Então, a Rio Santos ela acaba sendo muito mais carregada com o tráfego local do que entre as cidades, do que turístico, né? Turístico também, do que o sujeito que sai do Rio com destino a São Paulo ou vice-versa. Então acho que você tem essa diferença. E acho que a lógica que permeou não foi tanto no quesito sinergia operacional. Me parece que foi muito mais uma espécie de subsídio cruzado do que uma logística de operação que norteou a decisão. Mas dito isso, né, eu acho que o ponto que o Sebastião levanta é um ponto relevante. Eu acho que o caso que mais se discutiu isso, muitos anos atrás, é verdade, foi aqui em São Paulo, o caso da Bandeirantes e a Anhanguera, né, que são rodovias praticamente paralelas e seriam concorrentes. Há também, no caso, e aí entra a rodovia do Estado de São Paulo e a Nova Dutra, a concorrência entre a Carvalho Pinto, né, a Ayrton Senna / Carvalho Pinto, com a Dutra. Isso é um tema importante para ser discutido. Agora, é muito difícil discutir em tese, né? Você precisa olhar o perfil de tráfego de cada rodovia para entender qual a sua vocação e como é que o tráfego termina se alocando. Por exemplo, entre Dutra e Rio Santos, tem uma questão muito relevante. Na Dutra tem um tráfego pesado relevante, né? Tráfego de caminhões relevante, que demanda todo um apoio, né, ao longo da rodovia, postos de gasolina, etc., ao longo da rodovia. Não é o caso da Rio Santos. A Rio Santos não tem esse tráfego intenso como tem a Dutra, né? Então, malgrado elas serem paralelas, acho que tem diferenças relevantes de tráfego. Eu não olhei em detalhes de estudo de tráfego, eu falo pelo meu uso dessas rodovias, né, por já ter ido lá diversas vezes e observado que são rodovias essencialmente diferentes. Mas mais algum comentário sobre isso? Acho que a gente já passa para o próximo tema, que são a mudança, o impacto, né, da mudança na conjuntura nas condições de financiamento do setor de infraestrutura. E aí eu queria passar a palavra para o Galípolo para comentar esse tema. Obrigado, Maurício. Na verdade, eu vou juntar aqui basicamente 3 informações da semana passada. Eu queria começar com um relatório muito bem feito, excelente, feito pela plataforma Economática, que realizou um levantamento de todas as debêntures incentivadas precificadas pela Anbima e ainda vigentes até dia 23 de agosto de 2021. O relatório foi publicado no dia 26 de agosto. Então, ela mapeou carteiras de mais de 29 mil fundos. E aí o que eu acho que é interessante a gente analisar nessa radiografia, ela foi separando por tópicos para a gente analisar aqui rapidamente quais são os destaques. Então, se a gente pegar, são debêntures de 16 setores, nós temos 16 setores diferentes, com 83,5 bilhões de reais emitidos em debêntures até agora. O setor de energia elétrico, ele vai ter mais da metade das debêntures emitidas, tanto em quantidade quanto em volume financeiro. A gente tem 141 debêntures no setor elétrico, com 43,2 bilhões emitidos. O segundo, que é um tema que vai voltar aqui mais para frente, que eu acho interessante a gente olhar, é que ele é seguido pelo setor de atividades auxiliares ao transporte rodoviário. E essa ficou realmente uma definição bem ampla. Vocês vão ver que cabe bastante coisa naquilo que é entendido como atividades auxiliares ao transporte rodoviário, que tem 19 debêntures e 9,35 bilhões, né? Quando a gente olha as empresas com maior número de debêntures incentivadas, você vai estar a Petrobras, que tem 6 debêntures precificadas pela Anbima em 6,95 bi, e a Rumo é a segunda com 3,72 bilhões. Né? As outras 228 estão divididas ali em mais de 127. As debêntures ativas precificadas com maior volume emitido, entra um tema interessante que está relacionado ao tema anterior que a gente falou. Você vai achar ali debêntures com mais de 800 milhões para você fazer um ranking ali do que são as maiores, mas a debênture que tem o maior volume, maior valor emitido de 3,10 bilhões é das lojas americanas, gente. A debênture com maior valor. E isso é interessante a gente analisar, porque muitas vezes um sujeito está ali comprando um fundo de debêntures de infraestrutura ou uma carteira de debêntures de infraestrutura
pode imaginar que está correndo um risco de um ativo de um monopólio natural, de infraestrutura, e pode ter alguém do setor de varejo lá dentro com uma participação relevante, por exemplo, como é o caso aqui, né? E aí, entre os gestores, para finalizar aqui esse diagnóstico, eu acho que é interessante, a gestora que detém o maior volume também de alocado de debêntures é a Julius Baer Family Office, é um family office gigantesco, que é a antiga GPS brasileira, que foi comprada por esse banco suíço, que é a Julius Baer. O que passa para a gente, a segunda é do Safra, né, o Safra Asset Management, mas que isso passa para a gente um pouco de uma conversa que a gente já teve algumas vezes sobre o perfil, né? Esse perfil de family office são pessoas que têm mais disponibilidade para ficar com o recurso ou com a liquidez indisponível por um tempo maior, tá? Tem um pouco mais de harmonia e sincronia com o que é necessário para projetos de infraestrutura. Quando a gente vai para o fundo que tem sozinho alocado o maior volume, já a gente vai encontrar esse volume alocado na XP. Então, esse diagnóstico, eu acho que é interessante para a gente ver um pouquinho quais são os setores que ainda concentram, que a energia ainda tem uma concentração muito grande por ser um setor mais maduro, justamente, e que às vezes a gente traz para dentro das debêntures de infraestrutura algumas empresas que não são necessariamente do setor de infraestrutura e que acabam misturando ali um pouco o risco para quem está analisando, e que o bolso que faz mais sentido geralmente não é um bolso de grande varejo, mas um bolso desse investidor institucional, como é o caso de Family Office. Junto com essa notícia, saíram duas notícias na semana passada, uma do Valor, dizendo que o custo de emissão de debêntures no primeiro semestre no Brasil subiu relativamente à média de 2020, e também uma notícia Folha, entrevistando vários colegas nossos aqui, sobre se a piora dos indicadores e do cenário político estaria afugentando potenciais investidores para o setor de privatizações e concessões. Eu vou afastar um pouquinho o cenário político aqui, porque eu acho que já tem bastante tempo para a gente abordar aqui, mas eu só queria me concentrar na questão do encarecimento que existe no caso da infraestrutura e das debêntures de infraestrutura, né? O que aconteceu nas 2 últimas semanas, 3 semanas, foi que a gente viu as taxas de juros de longo prazo, que são mensuradas geralmente pelos títulos públicos de 10 anos emitidos pelo governo, ultrapassarem 10% e alcançarem algo próximo a 11% ao ano, né? Então, isso significa o quê? Significa que se você comprar um título que rende 10%, 11% ao ano, ele em 7 anos vai dobrar, ou em 10 anos, se fosse 11%, ele vai quase triplicar os recursos, né? E um ativo com liquidez diária e um ativo, no caso do título público brasileiro de 10 anos, muitas vezes que paga juros semestral. Isso transforma a concorrência com os projetos de infraestrutura quase que cruel, né? Você tem um ativo lá livre de risco com um prêmio desse tamanho, com esta liquidez, ele dificulta muito esta competitividade. Então, o que a gente está assistindo agora é um cenário que vai mudar um pouquinho em relação ao que a gente vinha assistindo nos últimos anos. A gente viu um crescimento do setor de debêntures de infraestrutura muito associado a trocas de dívidas, que eram dívidas muitas vezes de bancos de fomento, né? E você está swapando ali dívidas de ativos que já estavam performados, para um cenário agora onde muitas vezes você vai precisar fazer investimentos, como a gente comentou aqui no caso da Dutra, né? Não é um ativo que está tão brownfield assim, que ele tem elementos ali de investimento mais pesados, que vão demandar recursos mais pesados, num cenário de taxas de juros mais elevadas. É lógico que, por outro lado, junto com as taxas de juros mais elevadas, a gente tem a desvalorização do real perante o dólar. Isso acaba barateando para os investidores estrangeiros os ativos aqui, né? Mas esse é um risco elevado, ainda assim é um risco elevado, a gente sabe, para o investidor estrangeiro, dada a volatilidade do câmbio, porque especialmente para questões de dívida, ele pode ser pego no contrapé ali num momento como esse. Então, um cenário que a gente está esperando, que a gente está assistindo agora neste momento tomar decisões, é um cenário mais adverso para o financiamento de infraestrutura recorrendo ao mercado de capitais, dada a concorrência que começa a ser oferecida por taxas de juros mais elevadas para títulos livres de risco, por exemplo. Tá, Galípolo, isso significa que os prêmios tendem a subir com impactos muito relevantes, eventualmente, nas tarifas, né, dos novos projetos, né? Você vê algum movimento na direção de uma participação, uma mudança da participação dos órgãos de fomento? Existe algum plano governamental para lidar com essa situação? Ou
conviveremos simplesmente com tarifas mais altas durante algum tempo? A gente tratou isso um pouquinho na nossa conversa com o Cleverson, né? Sobre a possibilidade das bancos de fomento, o BNDES especificamente, fazer um crowding, ou seja, que ele não entrasse efetivamente substituindo simplesmente, mas que ele pudesse fazer algum tipo de sindicalização, algum tipo de processo que ele pudesse correr mais risco e convidar a entrada de novos capitais para financiamento de infraestrutura, especialmente esse tipo de bolsa que a gente comentou aqui na nossa radiografia, que são os investidores institucionais que poderiam ter um apetite para buscar ativos que tenham um prazo mais longo e que demandam um período maior de iliquidez. É lógico que no Brasil a situação realmente é complexa, porque a concorrência que a taxa livre de risco oferece aqui é muito alta, né? Se eu chegasse para vocês nos Estados Unidos e falasse assim, olha, me dá o seu dinheiro, daqui 7 anos eu vou te dobrar esse dinheiro, daqui 10 anos eu vou quase triplicar, você vai falar, isso deve ser um ativo de altíssimo risco. Falar, não, é livre de risco. Aí você fala, não, mas então deve ser líquido. Não, ele tem liquidez diária. E eu só vou receber dinheiro daqui a 10 anos? Não, eu recebo semestralmente, por exemplo. Né? É lógico, se você receber semestralmente, você não vai triplicar. Mas só para fazer aqui uma comparação do nível de remuneração que você oferece com taxas de juros tão elevadas de títulos longos. Galipo, desculpa, uma última pergunta sobre isso. Isso é o que se chama de crowd out da dívida. A dívida pública, né, drenando os recursos que poderiam ir para investimentos em ativos reais, investimentos, nesse caso, no setor de infraestrutura. O que está acontecendo é que os títulos de dívida longa, que o Tesouro só controla no momento da emissão, mas depois os juros vão ser precificados pelas negociações do mercado secundário, estão sofrendo, né, o preço de valor de fase ele está sofrendo e está aumentando os prêmios. No final do dia, isso acaba sugando boa parte dos recursos e dos investimentos, porque você vai tornar só atrativo aquilo que conseguir superar a remuneração que esses títulos estão dando, na medida do risco que aquilo oferece adicional, né? Então, se eu colocar, só para dar um exemplo aqui, né? Estamos falando de IPCA mais 5,2, 5,4 em algumas dessas debêntures que estão sendo emitidas agora com uma duration de 11,7, né? Se eu falar alguma coisa de 11 e tirar uma inflação de 4,5, né? Eu estou falando de algo maior do que a debênture está dando no caso de um título público de 11. Então, eu precisaria ter uma inflação implícita naquela taxa naquela taxa de 11, que você vai imaginar que durante 10 anos a inflação vai estar fora da meta. É uma aposta, sei que o Brasil é Brasil, mas um pouco heróica imaginar que em 10 anos vai acontecer. Então, imagina, mesmo com riscos tão distantes, a taxa está bem próxima ali, né? Gabriel, uma pergunta. O fato agora das debêntures incentivadas de infraestrutura, que são as chamadas debêntures de infraestrutura, onde o benefício fiscal vai ficar com o emissor, buscando aumentar a remuneração que é passada para o tenedor e tentando atrair agora os investidores institucionais, fundo de pensão e tal, ele não será um mecanismo que pode ajudar a facilitar o mercado de financiamento perante este cenário onde as situações econômicas já não são tão absolutamente favoráveis? Com certeza ele auxilia, mas não é por uma questão de ele pagar uma taxa mais alta, porque no final a taxa equivalente é a mesma. Nós estamos falando, e aí de novo tem que comparar, né? Quando eu falei aqui no IPCA+, as debêntures são isentas de imposto, né? Então, quando você compara, você tem que fazer o famoso gross-up para poder comparar equivalente. Para quem é pessoa física, não tem grande diferença. Para quem é um investidor institucional, que é uma fundação sem fins lucrativos, por exemplo, como é o caso de um fundo de pensão, para ele sim fazer diferença porque ele não gozava do benefício da isenção fiscal. E agora ele vai poder ter esse acréscimo de taxa de juros para isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa lembrar que uma fundação ela tem que bater uma meta atuarial dela. Se, por acaso, os títulos públicos oferecerem para ela o atendimento dessa meta atuarial, ele vai deixar residualmente correr um risco ali adicional, aquilo que a gente chama de botar uma pimenta, de alguma coisa que tem uma taxa um pouquinho mais alta ali na sua carteira para isso. Mas eu lembro rapidamente aqui uma evidência anedótica, quando logo que eu cheguei no banco, eu visitei 68, nunca vou esquecer desse número, 68 fundos de pensão. E eu lembro que eu contava sobre os projetos de infraestrutura, todos eles se encantavam pelo projeto de infraestrutura, tinham muito interesse. Quando eu dizia sobre alocação, eles me contavam, olha,
Quando deu o Joesley Day ali, a taxa de juros da NTNB rasgou, eu aloquei 70%, 80% na minha carteira em NTNB e agora eu estou tranquilo até 2040, porque eu já consegui fazer essa alocação. Então, existe uma seleção adversa e quanto pior está a situação, mais você dá prêmio para esse tipo de situação e se o sujeito está carregando até a maturidade, ele vai ter um cenário mais benéfico ali, né, para ele. Gabriel, uma dúvida relacionada, a gente discutiu num outro episódio a questão do saneamento básico e aí os projetos que caíram justamente, né, eles chegaram no estágio de consulta pública no momento posterior à publicação do marco regulatório e do decreto que o regulamentou em relação à regionalização. E aí o que a gente apontou é que havia um problema nesses projetos, ou pelo menos uma característica, que era a impossibilidade de contar com os recursos geridos por bancos públicos, Caixa Econômica e BNDES principalmente, que são os maiores financiamentos do setor, financiadores do setor. E aí a pergunta que eu faço é, diante dessa perspectiva de encarecimento da dívida, acho que fica mais distante, mesmo falando de projetos pequenos, a adoção de soluções alternativas com financiamento privado, né? Eu não sei se você tem alguma percepção sobre isso e como é que você está enxergando esses projetos que estão nascendo nesse período, né? Nessa entre-safra entre as novas regras e as antigas. Não tem muita mágica, né, Felipe? Assim, como o Maurício está comentando, assim, se encarecer, você vai ter que refletir no WACC, o que vai acabar comendo alguns subsídios cruzados que existiam, né, que vai subir a TIR, ou eventualmente subir a tarifa. Então, você vai ter que fazer algum tipo de adequação, porque o investidor ou o financiador não vai aceitar se sujeitar a taxas mais espremidas, sendo que existem taxas mais altas ali. Eu acho que realmente a solução passava por algum tipo de assunção de risco primeiro ali, ficando com uma cota meio subordinada por parte de alguns bancos e tentando aí com um risco reduzido para alguma cota sênior, convidar, né, esses bolsos que têm um perfil, como eu estava comentando aqui, de investidores institucionais que poderiam ter apetite para esse tipo de projeto. Mas a verdade é que a gente contou com uma bonança grande durante um período ali de taxas de juros bem baixas, e essa taxa de juros que eu estou falando de 10, 11, chegou a estar 6, 7 há 2 anos atrás, né? Então isso realmente é um reflexo agudo no que a gente fala de disponibilidade de recursos e quando você constitui um portfólio. Bom, eu acho que podemos passar para o próximo tema, né? Para a geração distribuída. Sebastião, o que temos de novo sobre o projeto de lei de geração distribuída? A gente retomou este tema porque, na realidade, o projeto de lei foi aprovado na Câmara dos Deputados Federais no dia 18 de agosto, mas é um tema que a gente tem tratado nos distintos episódios anteriores, porque foi uma discussão bastante longa e acalorada a questão do projeto de lei que vem a regulamentar a mini e micro geração distribuída de energia elétrica. E como falei, o dia 18 foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Fazendo um pouquinho um resumo do histórico da questão, a resolução que hoje vigora em relação à micro e mini geração distribuída, ela foi criada em 2012 pela ANEEL, buscando incentivar a geração distribuída e, em particular, aquela de origem fotovoltaica. Em 2015, essa regulamentação foi ampliada para incluir também as fazendas solares, tá? E esse tema, a ANEEL tentou trazer uma atualização dessa regulamentação em 2019, ali gerou algum confronto de interesse, até que surgiu aquela frase da taxação do sol. E esse tema não foi tratado e só voltou em 2020, quando o Tribunal de Contas retomou essa discussão, que recomendou ao Ministério de Minas e Energia que esse tema fosse definido por lei, entendendo que há uma série de subsídios cruzados entre aqueles que têm geração distribuída e os consumidores cativos, uma vez que quem tinha geração distribuída na regulamentação atual, ele paga o valor da conta de energia pelo líquido entre o que gera e o que consome. E, nesse sentido, não estaria pagando parte dos custos associados à distribuição. O fim da história foi que foi um debate longo, mas, finalmente, a boa notícia é que se chegou a um acordo entre todas as associações, que foi o que possibilitou a aprovação da lei na Câmara.
Prévio à votação, houve um acordo assinado entre a Besolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Associação Brasileira de Geração Distribuída, o Instituto Nacional de Energia Limpa e Sustentável, a ABRADE, que é a Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, a ANEEL, que é a agência reguladora, e o Ministério de Minas e Energia. Então, esse acordo manifestou um certo consenso distintos agentes quanto a esse projeto que finalmente foi aprovado. O que é o que prevê este texto? Que todas as unidades hoje de mini e micro geração distribuída manterão as isenções criadas pela regulamentação que existe desde 2012 até o 31 de dezembro de 2045, ou seja, se mantém as isenções e os incentivos de que já existem até 2045. E também isso vale para aquelas unidades de micro e mini geração que fossem incorporadas em um prazo de até um ano depois da publicação da lei. Ou seja, quem já existe ou que venha se incorporar em um prazo de um ano terá esses incentivos atuais existentes prorrogados até 2045. Já os novos entrantes, haverá um crescimento gradual da parcela que será paga de lo que no setor elétrico se conhece como a parcela FIOB, que são os custos associados à manutenção, à operação dos ativos de distribuição, no uso do GRIO, o uso da rede de distribuição, os custos de manutenção e a própria remuneração. Então, quem entra irá pagando gradativamente de forma crescente essa parcela FIOB, que seriam esses custos associados, e esse acréscimo anual será de 15 pontos percentuais ao ano, começando em 2023. Então, em 2023 se pagará 15% do valor dessa parcela FIOB, o segundo ano 30%, 45% e assim em diante, até chegar em 2029 com o 100%. E então, esse seria um período de transição de 6 anos para os novos entrantes. A partir de 2029, todos os consumidores, que são consumidores produtores, passarão a pagar os 100% do que se chama a alternativa 5 da ANEEL, que inclui todos os custos associados ao uso da rede de distribuição e encargos setoriais associados. O percentual que não será pago pelos consumidores durante esse período de transição de 6 anos será bancado pela CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, especificamente pelos consumidores cativos. Ou seja, a fonte de financiamento desse diferencial de custos durante esse período de transição será pago pela CDE, que recai sobre os consumidores cativos. E o relator do projeto de lei deu um prazo de 6 meses para que a CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética, estabeleça as diretrizes de como calcular os benefícios associados à geração distribuída e a ANEEL terá 18 meses para estabelecer os cálculos desses benefícios de geração distribuída, de forma tal que depois quem tem micro e mini geração pagará, como falamos, superada a transição, pagará o valor da sua conta deduzido dos benefícios que a microgeração distribuída gera. E para calcular seus benefícios, como fala a CNPE, definirá as diretrizes e a ANEEL fará os cálculos em um prazo de 18 meses. Então, com isso se conseguiu uma solução setorial para incentivar a geração distribuída, que tem uma série de benefícios a depender onde que ela está localizada e no horário em que ela gera, em relação aos picos de consumo. Então, se buscou dar uma transição, manter a regra para quem já tinha feito investimento, dar uma transição para a redução gradativa desses incentivos, de forma tal a não sobreonerar os consumidores cativos, que não têm a geração distribuída e que, em geral, são quem não consiga o acesso a uma geração distribuída, são quem tem menor renda, e também valorar os benefícios que a geração distribuída traz. Então, bom, essa costura de interesses levou a uma solução consensuada, que essa é a boa notícia. Precisou sim de um debate amplo, porque eram vários interesses diferentes sobre o mesmo tema. E, bom, agora passa para o Senado.
Eu acho que o importante sempre é preservar, uma regra, aquela que sobram as condições quando se toma a decisão, ir corrigindo as distorções na medida que as situações lo indicam. Sebastião, eu me lembro que em uma das discussões, né, que a gente teve sobre esse tema, o Jimmy ainda estava aqui, e eu dizia, olha, a gente comentou um pouco a decisão do TCU, né, que disse que era preciso base legal para subsídio cruzado, né, e eu me lembro que eu dizia, olha, isso não tem sentido nenhum. Em todos os projetos de infraestrutura você tem subsídio cruzado e nem por isso você precisa de lei, né? O subsídio, você só precisa de lei para subsídio que vem do erário, né? Subsídio cruzado entre os usuários, todo projeto de infraestrutura tem, né? Sujeito que pega um trem na última estação, né, e vai até o final da última estação, se ele paga a mesma tarifa do sujeito que andou 2 estações, né, não está subsidiando o outro, evidentemente. Do mesmo jeito, em rodovias, na rede de energia elétrica, enfim. E uma discussão que eu tinha com o Jimmy era, eu dizia, olha, tem que preservar as condições de quem, olhando o conjunto de subsídios, tomou a decisão de colocar dinheiro, né, na geração distribuída. E o Jimmy dizia, não, isso é subsídio, não, o Estado tem o direito de retirar isso quando achar que deve. Né? Ainda eu fiquei feliz que, no final das contas, o acordo que se chegou preserva as condições dos investimentos realizados, coisa que no Brasil não é comum, né? No grau de segurança jurídica que a gente vive, essas coisas às vezes não acontecem, né? Mas no setor elétrico parece que ainda tem respeito pelas condições que levaram as pessoas a tomar a decisão de realizar os investimentos. Sim, lembrando que se mantém nas regras atuais, tem um limite que vai ser o 2045, ok? A partir do qual depois já para tudo vigorará na regra existente, vai ser de um horizonte de previsibilidade. E um tema importante, eu acho que a opinião do TCU, o entendimento do TCU de que implicava em subsídios cruzados e que, portanto, teria que ir um projeto de lei, independente do questionamento jurídico, que não é minha área, tá? Se era competência ou não do tribunal, facilitou uma coisa, que facilitou colocar o tema na pauta, tá? E colocar o tema na pauta no Senado e no Congresso, que lhe deu uma certa razoabilidade, porque o tema estava politizado demais, mas no sentido de não... aquela politização que não iria para um projeto de lei. Então, eu acho que esse entendimento do Tribunal de Contas, eu acho que facilitou o ambiente para se sentar, ter uma discussão setorial e conseguir uma solução de consenso. Ok. Mais alguma consideração, mais algum comentário? Bom, só então, agradecer a quienes nos ouviram, a nossos ouvintes, e aguardar-nos na próxima semana. Então, portanto, esse foi o nosso Infra em Pauta desta semana. Se você gostou, por favor, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal para receber as atualizações e voltamos na semana que vem com os assuntos mais relevantes dos setores de infraestrutura. Obrigado.